Diga-me com quem andas, que te direi quem és. Tenho certeza que você já ouviu essa expressão. No texto da nossa leitura hoje, estamos na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Paulo está dando uma orientação bem séria para os irmãos da igreja de Corinto. Ele diz assim no versículo 9: Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair do mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas, vocês nem devem comer. Paulo está lidando com uma situação de pecado muito sério na igreja de Corinto. Por isso essa palavra tão dura. Mas esse texto é um texto inspirado. Então nós precisamos tirar um aprendizado daqui, uma reflexão para nós nos dias de hoje. E qual que é o princípio que a gente pode tirar daqui dessa orientação de Paulo? Paulo está falando que nós não devemos nos associar com pessoas pecadoras, que cometem todos os tipos de pecado. Mas aí ele nos lembra, eu não me refiro às pessoas do mundo, aquelas pessoas que não conhecem Jesus. Eu estou me referindo às pessoas de dentro da igreja. Por que essa diferença? Porque as pessoas do mundo, o que elas sabem fazer é pecar. Só que elas precisam ouvir da mensagem de salvação. Elas precisam ouvir das boas novas do Evangelho. Então, sim, nós devemos nos associar em certa medida com as pessoas do mundo para que a gente possa testemunhar de Cristo para essas pessoas, independente dos seus pecados. A gente não deve ser preconceituoso nesse sentido. Precisamos, sim, nos associar com os pecadores para pregar a mensagem de salvação para elas. Só que com as pessoas da igreja, com aqueles chamados irmãos, como Paulo vai falar aqui, aqueles que se dizem irmãos, mas cometem tais pecados, essas pessoas, o apóstolo Paulo está falando que a gente não deveria nem sentar para comer com elas. Por quê? Porque há uma conduta moral, há um mandamento a ser seguido. Jesus disse, aquele que me ama obedece os meus mandamentos. E quando a gente tem pessoas no nosso meio que se dizem irmãos, que dizem que amam a Jesus, mas não estão obedecendo aos mandamentos de Jesus, pessoas que já foram chamadas à atenção, já foram disciplinadas, mas permanecem no erro, o apóstolo Paulo está falando, essas pessoas não se associem com elas, porque elas já ouviram do Evangelho, elas já conhecem a verdade, mas ainda assim elas estão vivendo em pecado. Essa é uma palavra dura, mas nos ajuda a refletir, principalmente em como nós temos conduzido a nossa vida. Se há pecado oculto, a gente precisa se arrepender, confessar os nossos pecados e seguir a nossa vida em santidade. Que você possa meditar nisso. Nos demais textos da nossa leitura de hoje, além do capítulo 5 de Coríntios, está também o capítulo 18 de 1 Reis e o capítulo 2 e 3, versículo 2 do livro de Amós. Que Jesus abençoe sua leitura.